Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O mercado esportivo movimenta bilhões de reais anualmente e envolve uma cadeia complexa de agentes, clubes, atletas, patrocinadores, emissoras, plataformas de streaming, agências de marketing, fornecedores e torcedores consumidores. Essa dimensão econômica, somada à crescente profissionalização do setor, torna indispensável a presença do direito como instrumento regulador e estratégico. Questões como contratos de trabalho e transferência de atletas, direitos de transmissão, uso de imagem, licenciamento de marca, estrutura societária dos clubes, compliance, mecanismos de fair play financeiro e resolução de disputas passam por análises jurídicas especializadas. Além disso, com o avanço da internacionalização do esporte e da atuação de entidades como FIFA, CAS e COI, os profissionais do direito precisam dominar tanto a legislação nacional quanto normas e procedimentos internacionais. O esporte, portanto, não é apenas paixão, é também um ambiente de alta complexidade jurídica e oportunidades para atuação estratégica. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Roberto de Palma Barraco, advogado, mediador e árbitro focado nas indústrias de estilo de vida, especialmente esportes. Ele é consultor, líder em gerenciamento de conflitos e prevenção de crise nas indústrias de estilo de vida, e a formação acadêmica transnacional de Roberto é a base de seu trabalho. Sua imersão em diferentes culturas o torna um tradutor de culturas jurídicas, e já cobrimos aqui, antes do podcast, que o Roberto também estudou no Dante Alighieri Colégio, que eu me formei no antigo ano de 2010. Aí entregamos a idade, mas estamos nem aí. Roberto, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu? Eu que agradeço, Gabriel. É um prazer estar aqui com você hoje, ainda mais com as coincidências da vida que a gente já viu mais cedo. E, bom, bora lá para a nossa conversa. É isso aí, Roberto. Roberto, conta um pouquinho da sua trajetória aí. Já sei que você fez Dante, mas como que foi isso? Decidiu direito? E como assim, cara? Você era jogador de futebol, foi pro direito? Fala isso aí, corintiano ainda, mas tudo bem, a vida perdoa. Vai. Jogador de futebol frustrado nessas horas, mas pelo menos você não virou um ciclista. Não, perdão, gente, que é ciclista é brincadeira, tá? Quando eu me formei lá no colégio, na verdade, o que eu queria fazer era economia. Poxa. Mas eu não passei. Então fui pro direito, que foi onde eu passei. Fiz direito na USP. Eu, no segundo ano, entrei na minha primeira crise com direito, vamos dizer assim. Na verdade, eu queria fazer economia porque eu queria fazer diplomacia depois. Então, era um instrumento para um determinado fim, e direito era o outro instrumento que eu tinha disponível, vamos dizer assim. E foi bem numa hora que eu descobri que, poxa, eu achava muito legal a carreira de diplomacia, mas eu não achava a vida de diplomata tão legal assim. Então, foi quando eu me vi na faculdade sem achar um motivo, sem ter um porquê de eu estar lá. E foi muito curioso que mais ou menos nessa mesma época, uma amiga minha da PUC falou, nossa, vai ter um evento aqui na Casa do Advogado, em Pinheiros, e eu acho que você tem que vir para ouvir. Acho que você vai gostar. Não tinha me falado o que era, nada. E eu fui lá, era um evento de direito esportivo. Legal. Sim, sobre contrato de trabalho de jogador de futebol. E, bizarramente, foi justamente um evento de um palestrante que eu tinha achado o livro dele, que era a tese de doutorado dele na PUC. Na mesma semana, num sebo, na frente do escritório que eu estagiava. Rapaz, você é rato de sebo, é? Eu gosto, é um problema, é bom. É um problema. Eu tô proibido de comprar livro, eu só posso comprar um livro por mês. Uma merda. Eu entendo. Perdão. E daí, nessa, foi muito engraçado, porque foi um choque para mim. Eu falei, nossa, existe direito do esporte? Existe um direito para isso que eu sempre gostei? Quem sabe não é um caminho. E na faculdade não tinha nada. Nenhuma matéria, nenhum grande nada sobre isso. Mas é aquilo, né? A gente vai conversando com os professores vão pegando que você se interessa por um tema específico, mesmo que a maioria fale, nossa, esse tema não existe, e uma coisa ou outra acaba passando por você. E numa dessas, que foi que eu, de fato, comecei a tentar
entender um pouquinho mais da área, ainda sozinho, ainda na minha, com alguns guias espirituais que eu fui conhecer depois, que fizeram mestrado ou doutorado na casa, e eu, sem querer, achei a dissertação de mestrado, achei a tese de doutorado, e fui lendo. Foi basicamente isso, fui lendo até achar um espacinho que eu pudesse entrar. Puta, cara, que sensacional isso. No fundo, direito não tem, entre aspas, muito segredo, né? Sentar a bunda na cadeira, estudar e estudar bastante, né? E tá ali na prática, né, Roberto? E, cara, aí na sua visão, qual que é o papel do direito no mercado esportivo e como que é atuar na área? É só vários contratos fáceis, tranquilo, e festa com os jogadores, ou não tem nada a ver isso? A área, ela é geralmente vista como como um mercado pequeno, pelo menos a imagem que geralmente o pessoal que entrar tem, mas não sei, para mim, toda vez que eu ouço isso me incomoda um pouquinho, porque na verdade a imagem que a gente tem do que é trabalhar com direito esportivo não é a imagem do direito no esporte, É e isso, né? sim a imagem do esporte em si. E, É isso. gente, não vai ser todo mundo que vai trabalhar com esporte, você vai ter gente que vai fazer contrato, você vai ter gente que vai fazer alguma estrutura societária, por exemplo, de um estádio de futebol, mas você não vai estar no dia do jogo, você não vai estar na quadra, você não vai ser o jogador. E eu acho que entender isso para quem quer trabalhar na área, para quem gosta da área, é uma dificuldade grande, porque a maioria chega na área justamente, pô, jogava futebol, jogava não sei qual esporte, eu gosto de assistir não sei o quê, e não é bem assim. O papel do direito é o papel do direito como em qualquer outro lugar, esporte é regulado por natureza. Você definiu que é algum gol, você definiu um impedimento, você define quem ganha um campeonato, tudo isso são regras jurídicas. Não são regras jurídicas do Estado, mas são regras jurídicas mesmo assim, privadas. E atuar na área, acho que o primeiro passo é entender isso. Óbvio, como qualquer área, vai ter espaço para todo tipo de perfil. Desde o perfil mais técnico, que é onde eu sempre me encontrei um pouquinho mais, até o perfil mais boleiro, que é de fato quem vai ter a missão de captar cliente. Então, da mesma maneira que você vai ter alguém que a vida é ler livro e preparar relatório, você vai ter gente que a vida é ir em festa com jogador de futebol para conhecer mais gente, conhecer cliente, tá tudo certo. O mercado jurídico depende de todo esse tipo de perfil para funcionar. E sem esses tipos de perfis complementares, você também não consegue atuar nessa área da melhor maneira possível, porque o cara técnico não necessariamente vai entender a mesma lógica, a mesma perspectiva do cara boleiro. E, Roberto, mas o que te faz ir atrás disso, da parte técnica? O que você sente? Porque dá para ver que você é apaixonado pelo termo, não é todo mundo que é assim, né? De repente, você podia ser um advogado frustrado e falar, não, na verdade, ele está jogando bola, né? Não ficar vendo essas coisas. Ou você pode também estar frustrado por estar jogando bola e também estar feliz por estar, assim, se desafiando. Então, por que essa paixão? Como que é isso, cara? Cara, essa é um grande mistério que eu tenho até hoje. Eu consigo pensar em algumas respostas diferentes. A primeira delas, você já deu antes de a gente começar a conversar, que foi quando você falou que um dos seus principais pontos é curiosidade. Então, para mim também, eu sempre achei essa área fascinante, porque ela era quase que antagônica com tudo que eu aprendi na faculdade. Então, sei lá, eu estava aprendendo o conceito de jurisdição em processo civil. Daí eu olhava para direito esportivo e falava, legal, não tem nada a ver com esse conceito. Olhava o conceito de responsabilidade civil objetiva em direito civil. Olhava para direito esportivo, nossa, mas não tem nada a ver com o que eu aprendi aqui. Olhava para direito do trabalho, mesma coisa. E era uma atrás da outra que eu olhava, tá, não tem nada a ver. Por quê? Esse porquê era o que me movia. Ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de ler, desde criança, então talvez também tenha sido quase que um conforto espiritual para mim, vamos dizer assim, começar a achar esses livros de direito esportivo e tudo que os livros de direito esportivo me trouxeram de coisas estranhas e diferentes da minha vida, que também me fez, não por vontade, nem mesmo por perfil, e sim por mera curiosidade, ir atrás, começar a ler, e quando eu vi, eu falei, poxa, até que eu sei alguma coisa. E um terceiro ponto que talvez seja, no final, quase que uma metonímia para isso, é quando eu estava nessa dúvida da faculdade,
na crise, na verdade, na dúvida da faculdade, uma das coisas que estava na minha cabeça era, poxa, mas o que eu gosto? Eu gosto de cozinhar, gosto de gastronomia. Quem sabe eu tranque para fazer gastronomia, desisti da ideia, mas, enfim, por que eu gosto de gastronomia? Porque, eu gosto de conversar, então tem esse ponto que a gente tem em comum. Era talvez um dos pontos da diplomacia. Para mim, cultura, comida também está muito junto. E esporte passa por cultura e muitas vezes também passa por toda essa simbolização de uma identidade, que nem a comida. E ponto 3, para mim, que era uma coisa que eu sempre gostei da gastronomia, era eu sigo uma receita e saio o que eu queria fazer. E o direito, para mim, no esporte, olhando essa parte técnica, era eu sigo uma receita e eu sei o que vai acontecer depois. Então, acho que é uma mistura desses 3. Cara, sensacional. E me tira a curiosidade, o que você gostava de ler quando era pequeno? Eu Você fala que é sempre Dostoiévski, gostei... vai ser sacanagem. Com 3 anos você não lia Dostoiévski. Jesus do céu, não. Mas eu sempre gostei muito, 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 muito de ficção. Ah, porra, legal. Mas é aquilo, né? Geração que aprendeu a ler com Harry Potter, não tinha como sair muito desse lugar na época do colégio. Então, se eu for pegar eu, versão mesma altura, só que com menos idade, bem menos idade, talvez fosse uma estante com todos os livros do Senhor dos Anéis, todos os livros de Harry Potter, Artemis Fowl e por aí vai. Pô, sensacional, cara. Não é mesma linha. Eu comecei a ler pelo Harry Potter, foi o primeiro assim que me pegou. Eu falei, cara. Bom, enfim. Pô, mas muito legal, viu, Roberto? E, Roberto, eu queria saber como que são resolvidos os conflitos do esporte e se há tribunais específicos para resolver isso. Lembra que eu falei da parte da curiosidade, do processo civil, da jurisdição? Então, essa foi a primeira pergunta que me veio na época da faculdade. E eu olhava e falava, para não usar a palavra com C, que eu não posso falar, porque senão você vai ter que cortar a palavra. Eu olhava e falava, nossa, mas não tem nada a ver com o que eu aprendi. Tem um poder judiciário que não é do Estado, um poder judiciário entre muitas aspas. Você tem o STJD, que é um juiz, mas não é um juiz. Como que funciona isso? E daí, com o tempo, essas dúvidas, essas perguntas foram ficando na minha cabeça, eu fui tentando achar informação, e quando eu comecei a, de fato, cada vez mais me ver dentro da área, eu tentei, sobre o ponto de vista processual, olhar para isso e falar, tá, como que eu consigo sistematizar, organizar isso de uma maneira que funcione para quem não é do esporte. Foi justamente minha dissertação de mestrado. Foi sobre justiça esportiva. Que da hora. Na USP também, e foi justamente como que você viu acontecer justamente esse espaço em que você tem tribunais que não são estatais, que resolvem conflitos de uma maneira que tem quase a mesma força, às vezes até mais, do que um tribunal estatal, para aquele mundo específico, para aquele universo específico. E daí você começa a pensar em como o esporte funciona e até não tem muito como que fugir disso. Porque imagina você tem um campeonato brasileiro, você vai ter um jogador que foi expulso, cartão vermelho direto, porque empurrou o coleguinha e deu um soco no outro coleguinha na mesma partida. E aí, isso vai para um juiz estatal? Isso vai para o TJ de São Paulo? Isso vai para uma vara criminal? Não tem muita lógica dentro do contexto do jogo futebol. Pode, às vezes, até falar. Então. E daí, nisso, você sempre vai ter um órgão judicante de uma associação que cuida daquele esporte, que vai ser responsável por julgar esse tipo de caso. No Brasil, a gente tem o artigo 217 da Constituição e o CBJD, que tem, como se fosse um ato administrativo, de fato, do Estado brasileiro, que regulam, vamos dizer assim, como que funciona os tribunais de justiça desportiva ou a justiça desportiva no Brasil para cuidar dessas questões de jogo e competição. Fora do Brasil, você não vai ter uma lei necessariamente que defina isso, mas você vai ter uma figura parecida. Por exemplo, na FIFA, você tem uma comissão disciplinar que cuida desses tipos de disputa. Da mesma maneira, se, por exemplo, você dá um passo além e você vai para o famoso chá de coca, também não vai ser o TJ de São Paulo que vai decidir se quem tomou o chá de coca pode ou não pode jogar a próxima partida. Também não teria muita lógica isso ir para um juiz estatal. E daí você também tem um TJD-AD ligado ao governo federal, por conta de uma convenção
de direito público, assinada pelo governo brasileiro, inclusive, que faz com que a gente tenha essa estrutura híbrida. De novo, não é uma, entre aspas, função pública igual a um tribunal estatal, mas acaba tendo uma função meio híbrida nessas horas, que cuida justamente de matérias relativas à dopagem e julgamentos de casos de dopagem. De novo, o Brasil tem suas peculiaridades, justamente por questões de regulação estatal do tema. Se a gente vai em âmbito FIFA de novo, isso vai de novo para o Comitê Disciplinar da FIFA. Não tem um outro órgão específico que vai cuidar de uma maneira diferente, porque no final são questões disciplinares que envolvem a regulação do futebol como um todo no mundo. Porque você ainda tem mais essa segunda peculiaridade. Não adianta a regra e o julgamento dessa regra ser de uma maneira no Brasil e ser de outra maneira na Itália, se você vai ter uma Copa do Mundo, um Mundial de Clubes. Você precisa ter uma harmonização com os estados e uma coesão dentro desse sistema associativo que faça com que você tenha 211 federações nacionais conversando e trabalhando em conjunto para você ter, de fato, uma Copa do Mundo, para você ter, de fato, um Mundial de Clubes. E é bem essa linha que me fez ir por esse caminho e estudar esse tema específico. Tem um segundo lado disso, porque, de novo, se o objetivo do regulador é trazer uma coesão dentro daquele sistema específico, você tem que ir um passo além. E esse passo além, muitas vezes, é oferecer um serviço de resolução de disputas, um serviço privado. Às vezes, a gente pode chamar de arbitragem. Às vezes, a gente pode chamar de outra coisa que não é arbitragem, mas que no final está logo ali. Você tem nomes e nomes que você pode dar. No final, é um serviço oferecido que está lá para ajudar a resolver algum problema que não é da associação. É um problema de quem é membro da associação, membro direto ou membro indireto. Um serviço para os stakeholders. Por quê? Porque você quer que eles não briguem fora daquela associação. Você quer justamente evitar que essa briga extrapole de uma maneira tão forte a convivência associativa que isso vá, por exemplo, imagina, para o judiciário. Mas imagina que caos isso pode levar. Você tem uma briga que não tem absolutamente nada a ver com o dia a dia de um juiz, e ele vai ter que, basicamente, definir quem está certo e quem está errado. Óbvio, um juiz, judiciário, muitas vezes vai ter competência para conseguir fazer isso. Eu não sei quem seria permitido para ser para determinado time. Mas você tem vários riscos. Além de vários riscos, você tem toda essa ideia de coesão e de próprio conhecimento técnico da própria associação. Então, muitas vezes é muito mais fácil você oferecer esse tipo de serviço. Então, por exemplo, aqui no Brasil, só pensando em CBF, imagina que cada esporte, cada federação vai ter o seu mundinho. Só na CBF, você vai ter o STJD do futebol, que é organizado pela CBF, você vai ter o TJD-AD, que fica no governo federal, cuida de dopagem, você vai ter a Comissão de Ética da CBF, você vai ter a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, que é esse serviço oferecido para os clubes, atletas, técnicos e agentes de futebol, e você ainda tem uma cláusula compromissória arbitral para o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem para resolver questões que são mais afins ao Estatuto Social da CBF, por exemplo, ou até mesmo em grau de apelação às decisões da CNRD ou da Comissão de Ética da CBF. Então você tem todo um ecossistema muito diferente e muito complexo para quem não é da área, para quem não está acostumado. E, de novo, isso Brasil e futebol. Imagina todos os esportes no Brasil, e se você pegar fora do mundo foi boa, fora do Brasil. Benchmark, né? Porque o Elon Musk tá indo pra lá. Puta, que legal, velho. E assim, eu não tinha noção dessa complexidade, viu, Roberto? Tô aqui com um olhar de leigo. E é muito legal ver isso, porque isso dá uma série de problemas para discutir, assim, muito interessantes, assim. Agora eu entendo sua curiosidade, embora não seja um fã do futebol, né, mas nada contra. eu não sou fã do futebol, não tem nem o que falar, mas enfim, vamos ao que interessa. E para você, como que é o dia a dia de um árbitro nesse mercado e como que é lidar isso, porque você faz várias outras coisas, né, Roberto? Então, você tem outros chapéus aí para cuidar, se puder contar um pouquinho para a gente. Nessa mesma época da faculdade que eu olhava para o mercado, para essa minha curiosidade, eu pensava, tá, onde que eu me encaixo? Onde que eu me vejo daqui a, sei lá,
mundo ideal, 30 anos. Uhum. Vou estar com os meus 50 anos e vou poder, sei lá, escolher um pouquinho mais o que eu vou fazer, vou ter mais experiência, mais capacidade técnica, o que eu gostaria de fazer. E eu olhava para a vida do escritório e falava, putz, não é o que eu quero. Olhava para a vida de funcionalismo público e falava, poxa, eu acho legal, mas eu não vou trabalhar com esporte. Ou vou trabalhar muito pouco com esporte. Onde eu consigo me encaixar de uma maneira que faça sentido para o meu perfil, para o que eu quero para minha vida. Beleza, posso ser in-house? Posso ser in-house, eventualmente num clube? Quem sabe? Tanto que foi meu começo de carreira foi justamente no Corinthians, como advogado interno do clube. Foi uma baita Não, o começo de experiência. carreira foi nos seus 16 anos ali, jogando no Corinthians, né? Não. Aí era base, não tinha nada a ver com o profissional, e eu nunca fui bom o suficiente para eventualmente ter a chance de ter um contrato assinado. Então, definitivamente não. Agora, de fato, quando eu entrei como advogado do clube, comecei lá, primeiro, aprendi muito com os advogados, 2, inclusive, estão lá até hoje, são 2 pessoas que eu tenho muito, muito, muito carinho, o Fábio Saber e o Sérgio Gilberg. Aprendi muito com eles. E o coordenador jurídico, que também está lá, mas esse acompanha minha carreira há mais tempo, a gente trabalhou juntos em outros lugares, que até hoje, para mim, é o meu pai profissional, que é o Santoro. É uma grande lenda que a gente tem no mercado esportivo, inclusive foi advogado da casa. Puta que Alguém legal de você conversar um dia. Cara, por favor, vou apresentar. Bora, depois te mando o WhatsApp dele. Fechou. Nisso, eu vi que eu achava muito legal, mas eu sentia falta de poder ir mais a fundo, que nem você falou da sua carreira, em relação a explorar um pouco esse meu lado de curiosidade, a ter mais chance de aprofundar um tema, e eu olhar e falar, tá, parecerista, acho que não existe em direito esportivo, mas tem árbitro. E eu gosto de processo. Não de futebol, né? E não é. Depende do ponto de vista, né? Exato. Não dá cartão amarelo, mas, pô, tô usando. Pode até dar cartão amarelo, posso dar advertência. É verdade, boa. Eu olhava para o meu dia a dia e falava, poxa, eu realmente gosto de processo, eu realmente gosto do esporte, eu tenho uma curiosidade que eu acho que, como alguém que resolve disputas, eu vou ter uma chance maior de ser eu mesmo. E foi aí que eu fui atrás, aí que eu comecei, de fato, a guiar minha carreira para ter essa chance um dia. Eu achava que eu ia ter essa chance com 50 anos. Tive sorte de ter um pouquinho antes dos 50, vamos dizer assim. E nessa brincadeira, como que é o meu dia a dia? Acho que o maior desafio que a gente tem dentro do mercado esportivo depois de um certo nível, depois de um certo tempo, todo mundo se conhece. É muito difícil você conseguir equacionar as relações pessoais, você conseguir equacionar os eventuais conflitos e conseguir equacionar até mesmo essas relações profissionais ao longo do tempo. Então, boa parte do meu dia a dia acaba sendo justamente ligada a mais um espaço de conscientização, porque no final a única coisa que consegue passar por tudo isso é conscientização. Ajuda o fato que, junto com a minha curiosidade, veio toda a parte acadêmica, eu amo dar aula. Da hora, eu amo pesquisar. Então, eu sempre fui muito ligado à academia, mesmo na área do esporte. Esse lugar de árbitro, esse lugar de academia sempre andou junto, para mim, comigo. Então, como que é o meu dia a dia? Basicamente, quando eu estava na CNRD ainda, na CBF, passei de 18 a 24 lá, aliás, aprendi demais com o Rafael Fachado e com o Vitor Butrucci. Vou falando nomes, assim, são nomes que o dia que você quiser conversar... Cara, não, você pode apresentar todo mundo, meu amigo. Você se ferrou, porque agora você está falando dos nomes, você vai ter que me apresentar. Fechado. E hoje vai estar o Tato. Tato, se você ouvir esse podcast, já vai ser apresentado. Vocês estão juntos. E foi muito interessante para mim aquela vivência, porque
eu era um membro jogador, eu não era um árbitro, vamos dizer assim. O que isso quer dizer? Eu não era necessariamente escolhido pelas partes. Eu era escolhido pelos clubes do Brasil para ser um membro jogador do CNRD e julgar casos na CNRD. O que quis dizer nesses 6 anos que eu joguei, o Rafa vai saber muito melhor do que eu, mas por baixo uns 800 casos. Então foi muita coisa. Para quem atua em arbitragem, 6 anos. Para quem atua em arbitragem, isso é loucura. Nunca isso vai acontecer na vida da pessoa. Mas para quem atua no esporte, nesse mundinho específico, é o dia a dia. E, de novo, o CNRD tem menos casos do que, por exemplo, a STJD. Quem é auditor da STJD, então, vai dar risada dos 800 que eu falei em 6 anos, porque é isso em um ano. Brincadeiras à parte. Então, você ganha uma cancha muito, muito, muito forte com essa experiência. Isso fica no seu dia a dia, né? E eu tive a sorte, a oportunidade, seja lá o nome que você quer dar para isso, de poder focar nesses 6 anos no mestrado, no doutorado e na CNRD. Então, meu dia a dia era jogar caso. Caracas. E foi muito legal, muito legal. Ao mesmo tempo, quando eu já estava mais pro fim desse meu ciclo, eu olhava e falava, tá, qual que vai ser o próximo passo? Que eu posso eventualmente tentar? E foi numa dessas que eu me vi virando mediador na FIFA, do primeiro grupo de mediadores da FIFA, então a gente ajudou justamente a montar o processo de mediação, e virei um dos árbitros da Corte Arbitral do Esporte. Na época que eu fui, eu era o terceiro mais novo da lista, uma coisa assim, foi muito engraçado. Fizeram 2 coisas que eu não imaginava que ia acontecer. Eu tentei, sem achar que isso ia acontecer de fato, até, e eu recebi a notícia dos 2 com uma semana de diferença logo depois do meu aniversário. Que animal, velho. Tipo, aquelas pessoas falam, meu, presente. O que é isso? E daí o mundo é totalmente diferente. Por exemplo, como mediador na FIFA, ou as partes me escolhiam, mas as partes me escolhiam de comum acordo, que é raríssimo, ou a gestão FIFA, que escolhe o mediador para aquele caso, com base no perfil do mediador, no perfil do caso, no tipo de disputa. E foi muito legal para mim tentar entender até o meu estilo de mediador, para o que funciona e para o que não funciona. E qual que é o seu estilo? Eu gosto de resolver caso com mediação que você consiga resolver em relação aos fatos, e não em relação ao problema jurídico. Sim. Tentar dar um exemplo em que eu não fale nada confidencial. 2 clubes, um de um país da África, o outro de um país da Ásia. Os advogados não eram dos respectivos países, não falavam a mesma língua que eu, ou entre os 2. E um clube queria pagar, o outro clube queria receber, o clube que queria receber falava, mas aquele não tá me pagando. O clube queria pagar falava, mas aquele não quer receber. Deu. Peraí, oi? Como assim ele não quer receber? O que tá acontecendo aqui? E daí que eu fui entender, na verdade, o problema era o IBAN do banco do clube credor. Porque no país daquele clube, o banco não tinha todos os dígitos de IBAN necessários para uma transferência internacional. Por que isso acontece? Não tenho a menor ideia, aí já foge da minha competência. Então era muito fácil resolver isso. Não é um problema jurídico, é um problema fático. Então esse era o melhor caso para mim. Eu olhava e falava, tá, deixa eu ajudar vocês a resolver um problema fático. Isso é divertido, isso é legal. E eu consigo falar com vocês de uma maneira mais direta, mais clara, sem ter medo de fazer um pré-julgamento. Porque qual era o meu maior medo? Era falar mais. E do ponto de vista jurídico. Que é diferente do meu papel, por exemplo, como árbitro na Corte Arbitral do Esporte. Aí, com raríssimas exceções em que, de fato, o institucional da Corte Arbitral do Esporte escolhe o árbitro para julgar aquele caso, na maioria das vezes são as partes que escolhem. Pelo menos 2 dos árbitros de um painel de 3 árbitros. E, nesse cenário, de fato, você é escolhido pela sua capacidade técnica ou de entender o problema do que aconteceu. Daí eram outros set skills, outra cabeça, outra mentalidade e outro jeito
eu acho que a gente não pode usar a palavra captar cliente enquanto árbitro, mas no fundo é a mesma coisa. É conseguir ter uma Reconhecimento. exposição suficiente para que você seja lembrado. Não vou nem dizer reconhecido, é lembrado, na hora que as partes estão lá para escolher quem vai ser o árbitro. Agora, de novo, isso, depois que eu saí da CNRD, é uma parte do meu dia. Tudo bem, enquanto eu estava na CNRD, eu tive minha consultoria, foi bem legal a experiência, mas era coisa muito pequena, nunca foi algo que fosse, de fato, 100% do meu dia a dia. Mas quando eu saí da CNRD, terminei o doutorado, falei, poxa, eu vou tirar um sabático de 6 meses, eu comecei a trabalhar no FIFA, full time, responsável pela Legal Research Hub, pela hub de pesquisa e inovação que a gente tem lá. Que da hora. E muito legal, e parece super fancy isso que eu tô falando, mas, gente, não é. A minha equipe sou eu, mais eu mesmo, e o Copilot. Então, agora, eu tinha que mudar, de fato, o meu mindset e começar a pensar como que vai ser o meu dia a dia, como que eu vou estruturar o meu dia a dia e como que eu consigo fazer diferença nesse mercado. Então, muito do que eu faço hoje lá é a parte de transparência. Então, eu sou responsável por criar a base de dados de decisões do CAS na FIFA, colocar um relatório... pesquisador mesmo. Colocar um relatório sobre todos os casos do CAS sobre futebol a cada 3 meses, inclusive sai amanhã de manhã, o próximo, e fazer as pesquisas internas, além de uns outros poréns a mais. Mas isso também me fez ter uma escolha de carreira. Que, de novo, isso é uma coisa que não existia quando eu comecei. Mesmo quando eu já estava como árbitro do CAS, isso não existia. Eu falei, pô, animal, é isso. Eu acho isso surreal e isso incrível. Eu aceito, para mim mesmo, pelo menos por um tempo, deixar de lado o que sempre foi meu foco. Então eu tive que deixar de ser mediador da FIFA. Afinal, eu virei in-house deles. Ao mesmo tempo, eu tive que abrir mão de muita coisa no CAS, porque agora eu não posso julgar nenhum caso relacionado à FIFA. E, bom, futebol e FIFA andam juntos. Você está falando de dimensão internacional? Ou seja, são pouquíssimos os casos que eu posso, de fato, trabalhar do futebol. E fora do futebol, você vai ter caso, mas vai ser 1/10 do número de casos do futebol. Para focar justamente nesse outro chapéu. Então, você tem justamente essas escolhas, esses dilemas, na verdade, que você tem que ver e decidir o que você vai fazer. Agora, sempre deixando o meu lado acadêmico junto, no mínimo junto, para alguns, se você for perguntar, talvez seja em primeiro lugar, em todo esse caminho, porque, de fato, meu grande sonho, como realização pessoal, era um dia virar professor. Que da hora, cara. Nossa, muito, muito legal, Roberto. E, Roberto, queria saber, a gente já falou de várias coisas aqui, mas quais são os maiores desafios de trabalhar no setor? Porque você já contou vários aí, na verdade, mas se puder escolher aí alguns. Eu consigo contar as minhas dores, talvez. Acho que Por favor. assim faça mais sentido. Total. Se você me perguntasse, durante toda a minha carreira, você é de direito esportivo? Minha resposta sempre foi não, sou de processo e eu trabalho em esporte. Por quê? Porque direito esportivo é o direito de uma indústria. E você não vai conhecer todas as áreas do direito, mesmo que você queira conhecer. E você entender isso, aceitar isso para você mesmo, às vezes é difícil. E então, acho que um dos principais desafios é você tem que ter uma visão 360 do direito do negócio. E são pouquíssimas pessoas que conseguem ter essa visão 360 do direito, do negócio, e sendo um negócio, de um lado, de fato, dinheiro, e de outro, a política que faz parte de qualquer instituição sem fins lucrativos. Conseguir pegar isso, aceitar isso e entender isso são processos de maturações bem diferentes um do outro e que levam tempo. Fora esse desafio. Roberto, eu tenho uma dúvida, cara. Você, e fica à vontade para não responder se não quiser, mas eu vejo que o mercado jurídico assim, é muito amador. É muito amador porque, no sentido, beleza, temos muitas pessoas técnicas, ainda falta muito a ser feito, tem 1,5 milhão de advogados, não são todos que são bons, e a gente está num ambiente onde os escritórios, os grandes já estão
pouco avançado nisso, mas os escritórios estão começando a se profissionalizar agora. E a minha impressão é que no jogo, no esporte, talvez também tenha essa mesma dor. Ou eu estou viajando, porque você tem mais experiência do que eu nessa área, com certeza, 1 bilhão de vezes melhor. Mas eu fiquei com essa dúvida. Queria saber a sua opinião. Cara, você vai ter um pouco de tudo. Você vai Isso. ter desde o escritório... Não escritório, time de futebol. Time? De quando eu comecei. De antes de eu entrar na faculdade. Então, vamos lá. Da época do Dante. Para a época que eu entrei na faculdade, a gente saiu de um mercado que, sim, era totalmente amador. E daí eu não estou olhando só para a gestão dos clubes, estou olhando para o jurídico dos clubes, especificamente também. Para um mercado em que você tinha um começo de uma profissionalização, tanto do jurídico como da gestão. A gente viveu uma adaptação, então, nessa nossa época de faculdade, até os idos de Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, dessa primeira fase. Para mim, pelo menos quando a gente fala dos grandes clubes, e daí entenda como você quiser grandes clubes, o que pode também incluir clubes, na verdade, que tem uma marca muito grande, que não seja do futebol, você vê uma mudança de mentalidade muito grande, em que, de fato, você tem a profissionalização como marco do jurídico e, por exemplo, da gestão. Exemplo bobo, mas que para mim foi o grande marco de virada que eu vi acontecendo na indústria do futebol, especificamente no Brasil, gestão e jurídico, foi quando eu vi um clube de futebol da Série A, que não estava entre os primeiros colocados de Libertadores na época, tirar o gerente jurídico da Ambev para montar o jurídico interno e a governança do clube. Sensacional. Quando eu vi isso acontecer, eu falei, pô... Agora vai. Agora vai. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje. Óbvio. Possivelmente. Mas é a realidade do clube. Sim, e no fundo é isso que vai gerar dinheiro, né? Porque se você estiver bem estruturado nas coisas, você consegue falar, nossa, para onde eu vou agora? Senão você não sabe para onde vai. E isso é um reflexo que eu também vejo, e daí até voltando para esse ponto dos escritórios, que eu vejo nos escritórios também, da mesma maneira que você vai ter um escritório que é uma pessoa, você vai ter escritório hoje que é hiperestruturado, que atende mundo, não só Brasil, com advogados que vêm de fora do Brasil para atuar no Brasil, na área. Então, você importa advogado, basicamente, direito esportivo para o Brasil também. Que é uma coisa muito louca, até mesmo para o mercado jurídico fora do direito esportivo. É bem diferente. Nossa, eu estou aprendendo um monte aqui, cara. E eu queria saber aí, Roberto, quais conselhos você daria para o pessoal, para os jovens advogados e advogadas que querem atuar no mercado esportivo? Primeiro, entendo que para você é atuar no mercado esportivo. Acho que esse é a primeira maior dificuldade que eu vejo. E, assim, acho que já é a 5ª geração que eu vejo da faculdade depois de mim, tentando começar na área, e muito entendo que para você é mercado esportivo e que para você é atuar no mercado esportivo, para você primeiro conseguir saber qual é o seu sonho, para você ir atrás do seu sonho, de uma maneira que seja coerente. Segundo, entenda que se você realmente quer ser advogado no mercado esportivo, de novo, você não vai ser jogador, você vai ser o advogado. E muitas vezes você vai ser o advogado do agente do jogador. Logo, talvez, quem sabe, você consiga tirar uma foto com o jogador. Mas, no máximo, você vai ser talvez um coadjuvante numa transferência. Entenda o que você quer fazer dentro da área. Porque também não é todo mundo que vai querer fazer contrato. Tem gente que vai querer fazer contrato, tem gente que vai querer trabalhar em house, tem gente que vai querer trabalhar com estruturação de governança, por exemplo, o LGPD, tem gente que vai querer trabalhar com contencioso, tem gente que vai querer trabalhar com contencioso nacional no judiciário, tem gente que vai querer trabalhar com contencioso internacional em arbitragem no CAS. Tem espaço. É só você entender o que você quer, qual que é o seu perfil, o que você gosta. Além disso, você tem que fazer dentro desse caminho também uma segunda escolha. Seu foco vai ser Brasil ou vai ser fora? Se o foco for fora, boa sorte. Você vai ter que ter, além do seu português, um inglês fluente, um espanhol fluente e potencialmente uma terceira língua, pelo menos, para você conseguir minimamente conseguir ter acesso às informações de uma maneira coerente, coesa e que te ajude no seu dia a dia. E a gente sai uma bela desvantagem. Um advogado brasileiro
que cresceu no Brasil vai começar muito bem se tiver 3 línguas. Um advogado suíço começa a carreira com 4. Isso. De criança. Roberto, gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato, deixar o pessoal que quiser conversar com você, trocar mais ideias, o espaço é seu, amigo. Claro, obrigado, Gabriel. E para mim, prazer, foi 100% meu. E me diverti bastante na conversa prévia com todas as coincidências que a gente já tem de vida. E em relação ao contato, eu fujo de mídia social. Então, essa é uma curiosidade já do meu dia a dia. Não tem Instagram, não adianta tentar me achar lá, vocês não vão me achar. Mas vocês vão me achar no LinkedIn. Então, Roberto de Palma Barraco. Barraco tem 2 R's e 2 C's, é bem confuso, eu sei, mas eu tô lá. Eu juro que eu respondo no LinkedIn, é só mandar um oi. Só, por favor, manda um oi, falando quem é, por que quer falar comigo, para eu não achar que é spam. Ou bot. Ou IA. É isso, gente. Valeu, Roberto. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenlaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.